Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anguera. Meu nome é Leandro Dyer e eu estou aqui muito feliz de estar de volta contigo. Ao meu lado, o homem que tem mais hora de voo que a Durinha que faz verão, Veridiano Peixoto. Boa noite, Lê. Cara, tô meio que bronzeado aqui, né? A luz não tá ajudando muito. Tomou sol, né? É isso que dá. Boa noite a todos. Estamos aí com o primeiro em questão do ano de 2021, né? Algumas pessoas ainda estão confundindo 2020 com 2021, principalmente quando você vai assinar algum documento, né? Tá lá Sim. 2020. Então, assim, cancela 2020, enfim. Tá, uma boa noite a todos os nossos leitores aí que estão. Hoje eu não consigo acompanhar porque eu não estou com computador, então estou refém do Leandro neste momento, gente. Então, boa noite, os comentários, fica a cargo dele aí, tá bom? As vírgulas serão minhas, mas já É, são um pouco minhas, né? mas eu E é, vi antes. é verdade. Eu queria agradecer a galera, todo mundo que já está aí, né? Nesse primeiro, né, Veri? Esse primeiro em questão de 2021. Você falando o lance de assinar 2020, inclusive eu assinei um e-mail hoje, 4 de janeiro de 2020. Aí o cara falou, acho que é 2021. Eu falo, putz, é 2021 então. Como a gente sempre começa os em questões, essa em questão aí de 2021, vamos começar com os tristes números da Covid na cidade. Saiu o boletim epidemiológico hoje, o informe, no caso aqui, o informe de 4 de janeiro, números de casos suspeitos, 24.032. Casos confirmados, 5.198. E, infelizmente, muito infelizmente, 133 óbitos confirmados aqui em Santana de Parnaíba. Isso já nos mostra aí um pouco que a coisa está se agravando de uma certa forma. E aí, Veri? Quando a gente lida com os números da Covid, né, nós temos que ficar um pouco. A gente tem que sempre fazer uma leitura atenta e correta. Então, quando você diz 20 mil casos suspeitos, isso é o acumulado, né, desde o início da pandemia até agora. Eu me recordo que nas últimas semanas de dezembro, um indicador importantíssimo, que inclusive nós publicamos, se referia aos casos ativos, né? Os casos ativos de Covid. Isso sim é preocupante. Santana de Parnaíba chegou a ter quase 600 casos ativos. O que isso significa? Que naquele dia, que naquele momento, haviam 600 pessoas, né, contaminadas com coronavírus ativo. Opa, deu uma microfonia? Deu uma microfonia que eu estou acertando aqui, o pessoal está pedindo som. Eu falei. Melhorou? Melhorou? Melhorou o som? Melhorou, gente. Ó, falando aqui, 5 minutos antes eu falei pro A Leandro, falei, gente vamos está testar o ensaiando, não sei o que som. aconteceu. Que É, tava tá som. bom. Mas Tá. acho que agora está melhor. Vamos lá. Tá. Então o que acontece? Os casos ativos, eles são preocupantes, né? Então, se você tem 600 casos ativos, aí esses casos ativos, tem aqueles casos leves, já foram identificados. A gente não está falando dos assintomáticos, de repente pode ocorrer os assintomáticos, mas foram casos identificados através do exame, então 600 pessoas. Então temos os casos leves, que é aquele isolamento dentro de casa, temos aqueles casos moderados, que de repente a pessoa ela é encaminhada a uma unidade de saúde, né, por uma observação, e há aqueles casos graves e até mesmo os casos gravíssimos, né? Os casos graves que necessita de UTI e tem aqueles casos que precisa lá a pessoa ser entubada, tá? Então, Sim. nós temos aí. Então, dentro desse cenário, uma coisa, é uma conta, né? Então, se você tem 600 casos ativos, como o Parnaíba chegou a ter, e você tem 36 pessoas internadas, mas tem a ressalva aí. Essas 36 pessoas estão internadas no município. Porque também as informações aí que nós temos de toda a Grande São Paulo é que algumas localidades já se esgotou também, né? Então nós não sabemos aí. Fala. Só fazendo uma correção, são 40 pessoas internadas hoje. Em É um dos todo o maiores números. Isso, é um dos maiores números de pessoas internadas em Então. Parnaíba, não só no centro de tratamento lá do Fernão Dias, mas em todo o complexo de saúde de Parnaíba, né? Que na Lá no realidade é o Pan Santa Ana o Pan e Santa a Ana UPA. e E a o UPA. UPA. E o Isso. centro de tratamento. O CTC, né? Que é do O Fernão CTC, Dias. do Fernão Tá? Dias.
Exatamente. Então, e aí que é engraçado não, né? Mas aí que vem a preocupação, porque nós passamos daquele período pós-eleitoral, que ficou nítido que o aumento ocorreu, as contaminações, todos os indicadores que as contaminações ocorreram justamente na última semana. Ah, mas foi a Sim. campanha? Não sabe, pode ter sido uma coincidência, né? Que na última semana de eleição ocorreu isso, e aí você vem com aquele período do dia 15, você entra em dezembro com uma situação complicada ainda, e aí tem as festas de fim de ano. Tá? Então, de acordo com a OMS e todas as agências aí, esses casos hoje dia 4 de janeiro, ainda não são reflexos, de repente, da festa de fim de ano, já pode ser reflexo do Natal, né? Mas tem um Sim, reflexo sim. aí do fim do ano. Então, quando os especialistas disseram que o janeiro seria um janeiro complicadíssimo, é isso. Porque você vem de um acumulado aí pós-eleição, você entra numa festa, e é difícil, né, Lê? Eu transitei por alguns bairros aí, de Parnaíba não identifiquei tanto, né? Mas em Barueri, em Osasco, você passava em alguns restaurantes, festa da firma, troca de presente. Isso era nítido, carros parando, troca de presente. Eu, pelo menos, vi 3 casos como esse, tá? Então, realmente. Aí eu cheguei até a comentar contigo. O Brasil, ele virou um divisor, né? Tem os É, prós, tem os contras. Infelizmente, hoje eu percebi que nós somos uma nação dos com máscaras e os sem eu sem máscaras. máscaras, eu sem máscaras. Eu Né? espero que o meu som tenha melhorado, mas é uma coisa, só para a gente fechar esse assunto também, dá uma olhada aí. Melhorou, Veri? Você é Opa, tá meu, bom, agora tá. tá? Eu vou ter que dar uma seguradinha aqui no meu microfone, mas tudo bem. O primeiro programa, gente, pô, foi primeiro dia útil, o primeiro programa. Mas, inclusive, nós tivemos nos chegou uma informação que os restaurantes, não do Centro Histórico, porque os restaurantes do Centro Histórico eles estavam obedecendo o plano São Paulo, ou seja, a fase vermelha do plano São Paulo, que só fazia com que os serviços essenciais funcionassem, não é isso? Mas o Sim. entorno, restaurantes do entorno aqui do Centro Histórico não estavam obedecendo. Então fica difícil, né? Fica difícil isso para a gente também mensurar o quanto tudo isso vai influenciar nos casos que poderão vir a ocorrer em Parnaíba. Então, eu acho que é o seguinte: precisa mesmo de uma fiscalização. Ou a gente faz igual as cidades litorâneas e balneárias, por exemplo, que foi foram 6 cidades, né, Veri? Santos, Guarujá, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela e Peruíbe, que não entraram na fase vermelha. Eles adotaram, tanto que, o Dória parece que o governador parece que vai fazer algum tipo de punição, essas coisas todas, mas eles não obedeceram à fase vermelha e permaneceram na fase amarela com algumas poucas restrições. Então é assim, ou a gente entra todo mundo e todo mundo se conscientiza, inclusive aqui em Parnaíba, que nós estávamos na fase vermelha, que agora já passou, sendo que o próximo anúncio é agora, quinta-feira, dia 7, quinta-feira, é isso, dia 7, quinta-feira, ou abre a fase amarela para todo mundo, não é? Não Aí a tem gente jeito. sai de um campo meio que de saúde, né? Em aspas, e a gente entra no campo de governo. Eu sempre venho ressaltando aqui, a gente sempre vem. Esse plano São Paulo, adotado pelo governador Dória, na prática ele não funcionou. Não é só agora aqui em Parnaíba, né? Isso daí ele não funcionou no decorrer de todo o ano. Por quê? Porque simplesmente me aponta algo prático. Tá? E quando os municípios eles entraram numa determinada fase, quando todo mundo começou naquela fase laranja, né? Que foi a fase laranja, aí depois foi amarela, e aí depois foi outra. Mas assim, quando entrou na fase laranja, haviam restrições. Tá? Mas aí o que acontece? Assim, cara, nesse caso da pandemia, como eu falei, saúde, educação, e aí a gente ressaltou, vai entrar também o processo da segurança pública, porque você precisa colocar os órgãos de segurança pública no processo de fiscalização. Isso não foi Sim. feito lá, tá? Isso não foi feito. E agora você acha que isso vai ser feito agora? É, é complicado. Ah, mas assim, o comerciante X e o comerciante Y. Tá, tudo bem. Vamos pegar o caso aqui de Santana de Parnaíba.
Foi organizado, toda a questão do Natal de Luz, enfim, as pessoas investiram, o próprio poder público falou, ó, pode abrir as coisas aí, com uma certa restrição, mas pode abrir, tudo bem, tudo bem. Aí chegou um determinado momento, e aí o cidadão lá de cima, né, o cidadão governador do estado de São Paulo, que ele gosta de viajar aí, né, que foi o cara que deixou São Paulo no vermelho, foi flagrado lá, que o Rodrigo Garcia tá com Covid. Eu acredito em partes que talvez o vice-governador estava realmente com Covid e o Dória teve que voltar. Mas ele voltou assim numa circunstância tão embaraçosa. Eu costumo dizer que o Dória ele agiu como se fosse uma vaca holandesa, daquela que dá mais leite do que todo mundo e no final chuta o balde. Porque ele estava vindo bem, estava com discurso, aí o cara simplesmente, tudo bem, gosta, vai para Fernando de Noronha, tá no Brasil. Vai para Trancoso, para as festas, vai para o Sul. Não, o cara simplesmente decide ir para Miami. Nisso ele perdeu a autoridade. E aí que vem a grande questão, porque queira ou não, a população, ela se espelha no seu líder, gostando dele ou não. No seu prefeito, no seu governador e no seu presidente. Correto? Correto. Sim, claro. E se esses caras começam a fazer lambanças, peraí, se o cara tá fazendo, a principal autoridade não tá nem aí, eu também não vou estar nem aí. Foi o que você falou. Eu acho que tá faltando realmente uma questão de consciência por parte da população, né? Sim, e aí a gente fala com o pessoal de Santana de Parnaíba, que é o nosso público que tá aí. Olha aí, o mundo tá vacinando. A gente não tem nem seringa para vacinar, certo? A gente não tem nem aquela questão de prevenção. A prevenção não funcionou, então vamos remediar? Nem remediar a gente pode contar por enquanto. Exatamente. Então tem tudo esse envolvimento, mas isso cai realmente à autoridade. Se a autoridade ela emitiu uma ordem, porque não é uma recomendação, é uma ordem, você não pode abrir em determinados dias. Tudo bem? Alguns fecharam, então é aquela questão, tem que valer para todos, certo? Se outros abriram, tem que ser punido, tem que caçar o vará mesmo, cara. A gente está em pandemia. Tá, mas você é muito radical? Não, não sou radical. É saúde pública. Tá? E aí você até citou lá a Revolução dos Bichos, né? Do bicho que é o bicho do Orson Welles. Mas o que acontece? A gente chegou a um determinado ponto que parece que ser esperto tá valendo a pena. Eu fiz, você não fez, você tá lascado. Então, assim, os bobos, que a gente pode aí dizer realmente, né? O cara que cumpre leis hoje no Brasil, principalmente nesse período de pandemia, ele é bobo, ele tá sendo considerado como bobo, porque ele tá perdendo, né? O governo está brincando, primeiro, ele está brincando com a saúde da população, e depois ele decide brincar com a economia desse comerciante. Né? Foi isso que aconteceu. A gente foi lá em Santana de Parnaíba, estava tudo organizado, as pessoas, e aí vem o decreto, fase vermelha, fecha tudo. Por que não... Aí eu reforço, por que não fechou isso na eleição? Por que não mutou candidato que fez aglomeração? Por que não aí fez isso? Não. Numa outra vertente, né? Mas que passa. Mas é verdade, né? Por isso que leva ao descrédito da política, né? Mas Sim. Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Deixa eu só citar a literatura também, que o Veridiano já citou a Revolução dos Bichos aí de George Orwell. A gente pode até se sentir bobo, mas a gente vai sair ileso dessa. Sim. Né? Assim como no Alta da Barca do Inferno, do Gil Vicente, só o parvo que conseguiu entrar. O padre não entrou, o frei não entrou, o rei não entrou, a rainha não entrou, só entrou o parvo, que era, na verdade, o rei, o bobo da corte, né? Sim. Então, só parvo foi salvo. Então, seremos salvos. O meu boa noite aí para Beivete Branco, muito boa noite. Lorena Araújo, boa noite. Rosana Cardoso, boa noite, Rô. Rosana também que voa. Advogada Raquel Toiano. Boa noite. A Rô também. A Rô agora tá. A nossa produtora está lá em Blumenau. Edson Nascimento, Zanete, boa noite. Marlene de Aparecida, boa noite. Tiago Marcelino está sempre com a gente aqui. Boa noite também. Álvaro Atieri Teixeira, boa noite, Álvaro. Beleza? Eduardo Ribeiro, boa noite. Magno More, grande Magno, boa noite, doutor. Vânia Douro. Tá baixo o áudio. Espero que tenha melhorado, Vânia. Estou aqui me esforçando. Eliana Ximenes, boa noite. Boa noite. Feliz 2021 para vocês. Boa noite também. Melhorou o som, Vânia? Boa noite, Zé. Tudo Zé? Zezinho Scarpa, boa noite. Sandro Fortuna. Milton Araújo. Milton Araújo está assistindo o jornal na beira da piscina em Cesário Lange. Que maravilha. Que maravilha. Aí sim. Que maravilha.
Vilma Maria de Jesus, boa noite, um feliz 2001 para vocês e para vocês também. Mas Veridiano é o seguinte, a pandemia não foi embora, infelizmente. 2001 parece que não tinha novidades, mas tem novidades sim, porque nós tivemos a posse do Marcos Utonho, ou seja, uma nova gestão, um novo prefeito agora no executivo, pegou a cadeira e também o poder da caneta. Né? Então, dia 1º de janeiro, nós tivemos aí a posse na arena de eventos lá, no centro de convenções, eu sempre confundo um com o outro, do Marcos Utonho, que nos trouxe aí algumas mudanças, não muitas mudanças, mas algumas mudanças que a gente pode aí comentar com a galera também, né? Já era desde o dia 15 de novembro, né, apesar do Tribunal Superior Eleitoral só divulgar os resultados no outro dia, nós ali quase 4 horas, né, com uma... aquela parceria momentânea ali com a Parna TV, dados chegando, boletim de urna, enfim, e nós falamos lá que o Marcos Tonho tinha sido eleito, né, ele já estava meio que constituído a questão aí do Legislativo. Então, no dia 16 de novembro, todos os moradores de Santana de Parnaíba já sabiam do governo, né, do Executivo e da composição da Câmara. Então, ficava aquela expectativa quanto ao secretariado, certo? Então, isso daí foi, enfim, trancado a 7 chaves, mas nós confirmamos com o alemão da banca, 15 dias depois, como secretário de Cultura. Checamos também a informação que a Andréa Bueno, ex-candidata à prefeitura de Pirapora, também seria, né, secretária da Secretaria de Assistência Social, o que acabou se confirmando. Tá, tudo bem. Quando você cita aí, né, Lê, que não teve mudanças significativas, houve trocas, né? Então você tirou o secretário de obras, o Evandro, você o colocou, me parece que na Secretaria de Governo. E aí a Rosália havia saído da administração da regional de Alphaville, a Fátima Muro, que foi secretária de Cultura durante praticamente toda a gestão, o secretário de Cultura, o atual Octávio João, ele também foi designado para uma outra secretaria. Tá? Oi? Isso, de administração. E aí há duas grandes surpresas, né? No caso, a permanência da Selma César, a mulher do ex-prefeito Elvis César, na Secretaria da Mulher, e o irmão dele, o Douglas, né? Porque o Douglas, ele é o irmão do Elvis, que talvez ele passou esses 7 anos quieto, né? Discreto, sim, sem grandes holofotes, porque o irmão dele, né, o Lelinho, foi candidato em 2016 a vereador, inclusive teve a segunda maior votação, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral pelo fato de ser irmão do prefeito. Então o Douglas, da controladoria, né, controlador, que era o cargo do Maurício, e o Maurício foi para uma outra secretaria. E aí vem aquele famoso ponto de interrogação. Né? Não foi dito a Secretaria de Cultura. Por quê? Porque antes de falar da Secretaria de Turismo e Cultura, o nome do alemão não foi confirmado porque ele precisava tomar posse como vereador, certo? Aí ele tomou posse como vereador, ele até no discurso agradeceu tanto ao Elvis quanto ao Marcos Tonho, pela escolha e tal. Então, aí a ida do alemão da banca, que já era certo, que nós já havíamos adiantado, abriu a vaga para o Josildo, né, que era do partido, e aí acredito que ele vai assumir aí logo após que o alemão assumir, mas ficou a Secretaria de Obras em aberto, né, a Secretaria de Obras em aberto, e é uma secretaria importante, do ponto de vista o quê? Do ponto de vista dentro da Prefeitura de Santana de Parnaíba, que pelo menos nos últimos 2 anos, o discurso foi obras. O discurso, obras. O canteiro de obras, né? O canteiro de obras, né? Então, isso daí, aí ficou aquele ponto de interrogação. Quem será o secretário de obras da administração Marcos Tonho? E aí as especulações te levam a muitas coisas, certo? Hoje o ex-prefeito Elvis postou algumas fotos que ele está descansando com a família, com a Selma, com o filho e com a mãe, que foi possível, descansando, tá até meio que barbudo, né? Acho que deve ter acordado e falou, opa, tô tranquilo, né? Então, ele falou no discurso que ele estava de férias, que estava com a questão do programa. Então, é assim, dentro de uma administração, não sei,
Vai que de repente aí essa secretaria de obras ela possa o Elvis vir assumir. Aí todo mundo político fala, não, mas o cara deixa de ser prefeito para ser um secretário de obras? Não, a gente não é isso que a gente está falando que o Elvis vai ser o secretário de obras, mas tem aí uma vaga em aberto. Lembrando que quando o Elvis era prefeito, ele nomeou o César como secretário de serviços municipais. Né? Um ex-prefeito, no início, um ex-prefeito que agora já é deputado, mas nesse meio tempo aí entre a cassação do César e ele ser deputado, ele ocupou a Secretaria de Serviços Municipais. Então, de repente, eu acredito que não pode ter passado despercebido, enfim. Né? Uma outra observação aí que nós verificamos lá no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba, quem é o prefeito? Elvis Leonardo César ainda está lá. Então, galera, precisa atualizar isso, né? Porque, de repente, as pessoas que desconhecem, no caso aí, que quem está na prefeitura entra lá e fala, o prefeito é o Elvis, né? Então, troca lá a fotinho. Deixa eu só aproveitar que a gente tocou nesse assunto e eu vou dar aqui, olha, a Secretaria de Governo houve troca, então ficou o Evandro Barros Fernandes, Habitação, André Cortes, Tecnologia da Informação, Leônidas Oliveira Neto. Continuou. O Administração, João Marcos do Labane Porte, que era de Cultura e agora sobe para Administração. Isso. O Dr. Misorelli continua na Saúde, Fábio Mendonça na Comunicação Social. Cultura e Turismo, está aberto aqui no caso, porque o alemão vai ter que assumir ainda. Ele precisa. Ele confirmou, né? Como o Veridiano disse, ele assumiu como vereador e, posteriormente, como secretário. A CEMEDES continuou Mauro Bruneto, Assistência Social Andréia Bueno, como nós adiantamos e comentamos há pouco, Finanças Valmir Pontes, Obras, a grande interrogação, Atividade Física Flávio Mendonça, continuou, Educação Clécio Romagnoli, Controladoria Interna Douglas César, Meio Ambiente Planejamento Verusca Carvalho, Compras e Licitação Cléo Carvalho, Casa Civil Hélio de Souza, Segurança Urbana, Major Boas, Serviços Municipais, Mário César da Silva, Negócios Jurídicos, doutora Verônica Muti Coichi, Transporte e Trânsito, Maurício Ribeiro, que era lá de cima da administração, agora desceu. Operação, desceu que eu digo... Ele saiu da controladoria. Isso. Maurício era da controladoria. Desceu porque aqui na minha ordem... tá. O salário é o mesmo. Salário é o mesmo. Continua tudo igual. Operações urbanas. Luiz Ferreira de Moraes. Mulher, Selma César. Caixa de Previdência, Maria de Fátima Pereira, também continuou. E Administração Alphaville, que era então secretária de Cultura Fátima Muro, passou a ser agora administradora da Regional Alphaville. Então, esses os nomes que nós temos. De operações urbanas, eu acredito que é um novo nome que se dá à antiga Regional da Fazendinha, porque a Regional da Fazendinha me parece que ela não foi citada, né? Não foi citada porque não existe mais, né? Então, operações urbanas engloba... Operações urbanas, isso. Engloba todo mundo. Só também dizendo que, no caso da Secretaria de Obras, está lá interino o engenheiro João José. Não é que não tenha ninguém lá na cadeira. Tem alguém na cadeira lá. É que não foi falado, né? Não foi falado, exatamente. Na posse não foi falado. Não foi citado, nem mesmo, o nome dele nem mesmo como interino, né, Veri? Olha, está lá como secretário interino, João José, então não foi falado. Deixa eu aproveitar isso aqui para continuar aqui a minha vírgula do meu boa noite. Boa noite, Jonathan Gomes, grande Jonathan. Jairão, um abraço, Jairão. Sandro Fortuna, boa noite. Adriana Atalaia, boa noite. Emerson Sério, que está sempre com a gente aqui, boa noite. Verinha Lima, boa noite. Boa noite, Verinha. Bruna Santiago, ADI aqui também, boa noite. Emerson, já falei. Rubens Alves, boa noite. Também tem aqui, peraí, que virou aqui, meu Deus, Giovana Cunha está sempre com a gente, boa noite. Edson Parmão, lá da Parna TV, que fez a cobertura aqui conosco, como o Veridiano citou. Boa noite, meus garotos. Obrigado. Obrigado pelos garotos, a Barba Branca agradece. Os cabelos brancos. Tiago Marcelino, que está sempre com a gente aqui, também... informando, inclusive, o Tiago Marcelino, que é sempre como que eu falo? Muito... Uma enciclopédia. Uma enciclopédia, muito prestativo conosco aí, ó.
o governo João Dória entrou com um pedido no Ministério Público do Estado contra 6 cidades, é o que a gente estava falando. Nilson Oliveira, Celso Lourenço, Thomas Yamamoto, muito obrigado por todos, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Mas também teve muito mais novidades, ou seja, no mesmo dia da posse, além da posse do Marcos Tonho como prefeito, da Rosália Dantas como vice, e dos secretariados anunciados, houve também o anúncio da mesa diretora da Câmara Municipal. Ou seja, foi uma chapa única, a mesa diretora que é composta pelo presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Faltou alguém? Segundo secretário. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. Nós tivemos aí uma chapa única composta aí com destaque por ser a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara de Santana de Parnaíba, nesse tempo todo, que é uma das câmaras mais antigas aí do estado de São Paulo, a vereadora Sabrina Colella, né? Sabrina Colella, que foi aí eleita com 2.526 votos. E aí, Veri, como que fica essa composição da Câmara? Não, na realidade, também foi uma situação, né, a presidência da Câmara, porque no imaginário das pessoas, muitas vezes se imagina o seguinte, o mais votado, né, o mais votado sempre vai ser o presidente da Câmara. Não, não é isso, né? Com exceção do Elvis, lá em 2012, que foi o mais votado e assumiu a presidência da Câmara, e me parece que 2008, né? Parece que 2008 com o Regis. O mais votado é o presidente da mesa na posse, só isso. Ele preside ali a posse, mas às vezes as pessoas pensam assim, o mais votado sempre vai assumir. Não, tem um trâmite, enfim, tem que ter uma votação da questão da chapa única, tá? No caso aí da Sabrina, né, a segunda vereadora mais votada da história de Santana de Parnaíba, aí só perde mesmo pro Elvis, assume segundo mandato, ela assume, e aí tem um dado muito interessante, né? A Sabrina, se você pega todo o primeiro mandato dela, a gente pode ali cravar mesmo. A Sabrina foi uma vereadora de uma região, vereadora de Alphaville, vereadora de Tamboré, tá entendendo? É assim. Então, o que acontece? Ela é muito conhecida nessa região, Alphaville e Tamboré, e às vezes não é tão conhecida em outras localidades. Tá? Então, tem muita gente que passou e vai passar a conhecer a Sabrina devido agora ao cargo de presidência da Câmara, que ela vai exercer aí no biênio 2021 e 2022. E aí você tem como vice-presidente o Vicentão, acho que como primeiro secretário o Nilson, segundo secretário a enfermeira Neuci, tesoureiro o vereador Cadu. Então, uma mesa diretora com a presidente e, no caso aí, a Neuci também. Então, as duas mulheres eleitas para essa legislatura, elas estão ocupando o cargo aí da mesa diretora. Tá? E aí o que a gente fala? O que a gente ressalta nisso? Dentro de uma hierarquia política, hoje a Sabrina é a terceira pessoa mais importante de Santana de Parnaíba, certo? Na ausência do prefeito e do vice-prefeito, eu ia falar linha sucessória, mas isso é coisa de monarquia, né? Mas é mesmo, né? Mas ela é a terceira pessoa mais importante, pelo menos entre 2021 e 2022. Então, na ausência do Marcos Tonho, na ausência da Rosália, seja por algum motivo de viagem, seja outro, então, esse cargo é extremamente importante, tá? Então, a Sabrina é como se fosse aí a vice da vice, né? Então, ela tá lá como chefe. E aí vem essa grande questão, né? Como que a Sabrina, essa vereadora, que estava lá na questão de Alphaville, que até ainda é talvez desconhecida da maioria da população de Santana de Parnaíba, e aí muda a questão, né? Porque além de presidente da Câmara, está presidindo um legislativo que ele é bem diversificado, né? Então, o olhar dela, que antes talvez estava mais direcionado para Alphaville, agora tem que ser direcionado para toda uma cidade, certo? Então, essa é a primeira questão aí. Mulher, segunda mais votada, presidente da Câmara, né? Então, você vê que foi uma carreira política aí que, na primeira votação dela também, em 2016, ela teve uma votação expressiva. Quando você pega lá o PSC, quando você pega o PSC, que ela estava ao lado lá do ex-vereador Ebenezer,
os votos da Sabrina não só determinou talvez a entrada do Ebenezer, mas eu acredito que até do Nilson, que na época estava no PHS também. Então ela vem com uma votação expressiva, não é nenhuma novidade ela ter sido a mais votada. Alphaville é o segundo maior colégio eleitoral de Santana de Parnaíba. Ela é uma representante de Alphaville. Quem tiver dúvida, olha lá no histórico parlamentar da Sabrina, conta indicações, requerimentos, talvez tenha alguma coisa ou outra, assim, de outras localidades, mas ali a concentração dela foi nessa região. Tá? Então, quando se fala de o vereador de uma cidade hoje, ela, na condição de presidente da Câmara, ela realmente é uma parlamentar da cidade devido a estar realmente presidindo o legislativo. Mas a votação dela veio aí, acredito que mais de 90% foi oriundo de Alphaville. Tá? Então, isso daí da composição da mesa da Câmara. Então, agora a gente pode falar. Não, um outro fato interessante também é o fato da composição da mesa da Câmara levar o Cadu da farmácia, que assumiu a cadeira quando o doutor... Ele não conseguiu votação na eleição, na eleição passada. Foi suplente. Foi suplente, passou a assumir a cadeira com a cassação do doutor Rogério, que não voltou, que não conseguiu voltar, mas o Cadu voltou e voltou para a mesa diretora, né? Como tesoureiro, mas voltou para a mesa diretora. Cara, e tem um caso interessante, isso daí a gente não estava em pauta, mas você citou o nome do Cadu, né? O Cadu, ele saiu do PCdoB, ele perdeu até a presidência do PCdoB de Santana de Parnaíba, ele foi para o PR, né? E o PR, que agora é Republicanos, tinha o Luciano Almeida como seu principal representante. Né? E aí você pega a diferença, eu não sei se a diferença de votos entre o Luciano Almeida e o Cadu, não sei se foram 10 ou 20 votos. Né? O Luciano Almeida, ele teve uma... Se você pega lá no geral, ele teve mais de 1.000 votos. Mas ele não entrou. E o Cadu, que de repente chegou lá de mansinho, saiu do outro partido, entrou no partido do Luciano, né, no PR, acabou... foi a terceira eleição seguida que ele disputou. Nas duas últimas ele não conseguiu. O Cadu sempre foi aquele vereador que batia na trave, né? Nunca entrava. E devido à cassação do Dr. Rogério, ele acabou aí entrando na Câmara, e aí a gente fala, fez um bom trabalho, por isso que teve essa expressão. Mas você está falando que ele foi um... Não estou falando da questão, o Cadu foi um bom vereador, mas eu acredito que pela votação que ele teve, né, algo aconteceu. Ele fez algo que lhe garantiu esses mais de 1.000 votos. Né? Então, é como o nosso amigo Agnaldo Moreno, aí um abraço para ele fala, que o vereador que faz um trabalho, ele já tem lá o seu eleitorado praticamente aí definido, e só vai rechaçar isso daí. Né? Então... Veri, só uma outra coisa também, a composição da mesa diretora da Câmara está bastante interessante, porque assim, não existe grandes figurões, a não ser o Gino, que tem mais tempo, tem mais... Não, Vicentão. O Vicentão tá na mesa? Opa, Vicentão é o vice-presidente, o Gino não. Desculpa. O Vicentão. Tem o Vicentão, Sabrina, Vicentão, Nilson, Neuci e Cadu. Isso, Vicentão aí vem com 8 mandatos. E depois, porque a Sabrina é uma vereadora no seu segundo mandato, também como era o Marco Tonho, que acabou assumindo já a presidência da Câmara, né? A coisa tem uma diferença. Isso que eu quis falar, A diferença é que ela teve o dobro de votos que o Marcos Tonho teve. Sim, mas não estou nem falando de voto, estou falando de tempo de mas nesse caso eu acho que o voto ele é realmente importante. É uma opinião pessoal. Eu acredito que se a Sabrina não tivesse todos esses votos aí, não sei se realmente ela seria escolhida como presidente da Câmara. Então o voto pesou realmente. O voto com certeza pesou para que ela... Então isso daí eu acho que realmente fez a diferença, né? Só uma vírgula rápida aqui, já que não estava na pauta, mas nós estávamos fazendo, e o Veridiano lembrou, só para vocês, não sei se vocês lembram também que estão nos assistindo, nós estávamos fazendo a cobertura da apuração e de repente chegou o BU eu acho que foi do Tom Jobim, da Unip, não me lembro bem, e chegou com mais de 1.000 votos, lembra, Veri? Mais de 1.000 cacetada votos para a Sabrina. A gente, naquele momento a gente falou, a Sabrina está eleita e pode ser uma das mais votadas. Foi a primeira certeza ali, a primeira definida na hora que chegou o BU da Unip foi mais de 1.000 votos ali
que é o maior colégio, individualmente, deixar claro aqui, quando a gente fala, o bairro de Alphaville e Tamboré é a segunda região mais importante em número de votos, né? A primeira é a região da Fazendinha. Quando eu falo Fazendinha, nós excluímos o 120, tá? Nós excluímos 120. Então, nós estamos falando de Chácara Solar, estamos falando do Parque dos Eucaliptos, estamos falando ali do Senai, né? Então, aquela região ali, que me parece que são 5 ou 6 colégios, né? Então, a Fazendinha é o maior. Então, Alphaville, a Unip sozinha, a Unip, ela é o maior colégio eleitoral, sozinha. Como bairro, Alphaville é o segundo maior. Então, no decorrer da campanha, nós sempre ressaltamos isso. A pessoa, para ganhar uma eleição para prefeito em Santana de Parnaíba, ela tem que ganhar na Fazendinha e Alphaville. Isso é uma lógica que, se você pegar aí desde os últimos 20 anos, não tem essa. A pessoa tem que ganhar nos dois. Não houve repartir voto, tem que ganhar nos dois. E aí, quando você fala de uma nova composição, realmente é uma composição interessante. Alphaville, porque no caso da Sabrina aí, Alphaville começa a entrar nesse cenário político, nessa importância política de Santana de Parnaíba. Eu não sei se isso é muito decorrente do governo do Elvis, que instalou lá, no caso, lá, alguns instrumentos públicos, no caso a UBS, reformou o Tom Jobim, fez obras viárias, como lá o túnel, enfim, a gente não sabe se realmente o morador de Alphaville e Tamboré, ele falou, opa, então, peraí, nós moramos aqui, né, Santana de Parnaíba, existe uma questão política, e isso é novo. Mas houve já outros vereadores de Alphaville, mas não com o protagonismo que a Sabrina teve e está tendo, né? Então nós podemos falar isso realmente, que a Sabrina ela está tendo protagonismo dentro aí do legislativo, devido à sua votação expressiva, devido à sua condição de presidente da Câmara agora. Exatamente, é a mesma forma, só para a gente fechar antes da minha vírgula aqui dos boa noite, da mesma forma que o Marcos Tonho agora vai ter um protagonismo, os holofotes estão sob a pessoa do Marcos Tonho, porque ele é o prefeito da cidade, tal qual Sabrina Colella é a presidente da Câmara. Muito boa noite aí para Regiane Crenfranzola, boa noite, Eduardo Martins Dias, Irineu Siqueira, Luciana Lapone, Sandro Fortuna. O antigo secretário de obras saiu? Não, ele está no governo, ele passou para o governo agora. O Evandro é secretário de governo. Tiago Martins, Paulo Covinha, boa noite. Fernanda Biscola Scarpa, Lê, vou te dar um fone de nível. Muito obrigado, Fernanda, eu aceito. Fábio Machado, está sempre com a gente aqui também. Obrigado. Peraí, tem mais. Adriana Coneglian, muito obrigado pela presença. André Ianelli, Adrian Luiz, André Robson, Brasil Torres, muito obrigado. Eduardo Cadu, obrigado, Eduardo. Nica Silveiro, muito obrigado. Aguinaldo Moreno, grande vereador aí. Foi citado, Aguinaldo Moreno. Está aqui conosco também. Poliana Fataninho, muito obrigado mesmo pela presença, audiência e também paciência. Já que nós demos aí uma boa noite para a Adriana Coneglian, eu vou falar uma frase aqui que eu não sei se todo mundo lembra, mas é o seguinte: cumprindo o papel que a história me reserva em Santana de Parnaíba, me abstenho da votação. Essa foi a fala do segundo vereador mais votado de Santana de Parnaíba, Silvinho, pelo PSD, né, Veri? Que na votação aberta e presencial, para eleger a chapa única da Câmara, ele se absteve da votação. Então, foram 16 votos a favor da chapa, que é composta, que a gente estava comentando há pouco, com uma abstenção. E aí? Como que fica esse cenário parlamentar em 2021? O Silvinho, nesse caso, ele até me respondeu, eu perguntei para ele falou, fui coerente com aquilo que eu estava, né, da questão da campanha, enfim, que realmente ele é um opositor ao governo do Marcos Tonho, tá? Isso daí é nítido, mas ele até chegou a um determinado ponto que ele explicou e falou, mas eu vou fazer uma oposição técnica, tá? Uma oposição avaliada por questões técnicas, enfim, não é simplesmente pelo fato, segundo ele, de levantar um belo dia e falar, eu vou fazer oposição, não. Ele falou que é uma oposição técnica. E aí, realmente, ele foi o segundo mais votado, com 1.854 votos, não foi? Não me recordo, mas eu acredito que foi isso. De cabeça. Quase 1.800.
1.873 votos. Tá? Então, ele tem um público. O interessante nesse caso aí, Lê, é assim, o Silvinho, ele é o primeiro vereador, né, opositor ao Elvis, que entra com uma votação expressiva. Como isso? Da mesma maneira que o Elvis, em 2012, era o único opositor ao Silvio que entrou com uma votação expressiva. Tá? Então, eu sempre volto lá ao ano de 2012, certo? Quando César foi eleito, o Elvis foi o mais votado. No entanto, a composição de quase 80% da Câmara era do grupo oriundo do Silvinho. E aí o grupo foi, no decorrer dos anos, aí mudando, foi, volta, enfim. Chegou em 2016, aquela massa de opositores, aquela massa realmente de opositores do Elvis, os mais ferrenhos, não foram eleitos, não foram reeleitos. Né? O Ângelo havia já tirado o pé um pouco, né? O Vicentão, ele cumpre um mandato dele, a história política do Vicentão ela é invejável, sabe? O Vicentão realmente ele vota de acordo com aquilo, o Vicentão ele é muito na dele, né? Eu acho que é por isso que realmente ele é sempre reeleito. Tá? Agora, os outros vereadores, realmente aqueles opositores ferrenhos, não conseguiram ser reeleitos, certo? E aí a gente vem, em 2016, talvez o único que foi eleito ali com uma figura oposicionista foi o Magno Mori, certo? Tanto pelo histórico dele, o partido dele, o PSB, que estava ligado ao grupo do Silvinho, o Pecioli, enfim. Então ele entrou. No decorrer do tempo, o pastor Ebenezer, que foi eleito da base, virou opositor. Chegou nessa eleição, o pastor Ebenezer não foi reeleito. Então, quando você pega esse cenário, você já começa a perceber aí algumas mudanças, certo? Então, o opositor, ele entra, né, com um discurso técnico, certo? Com um discurso bem formulado, certo? Jovem, não tem aí uma militância individual política, tá? Ele tem o pai dele foi prefeito 3 vezes, foi deputado federal, mas assim, você da mesma maneira, você viu o Silvinho, assim, a questão aparecendo, o nome dele, os holofotes dele, de uns 2 anos para cá, certo? E aí ele entra com uma votação expressiva, certo? Assim, ele não entra como um vereador de situação que no decorrer do mandato vira oposição. Ele já entra como uma oposição. Segundo ele, uma oposição técnica. Marcado isso, inclusive. Sim, né? E é uma oposição. Né? E aí me remete, cara, isso faz lembrar 2012. Certo? Isso 2012. Porque todos os opositores ao governo do Elvis, de 2012 até 2020, ficaram no caminho. Isso é fato. Pode ter gente que, mas não é bem assim, pode gente até não gostar, mas ficaram realmente no caminho. Quem fez oposição ao governo Elvis de 2012 até 2020 não conseguiu ser reeleito. Mas o Ângelo chegou a um determinado momento que ele realmente freou ali, né? Não levou até o fim aquela oposição, certo? O doutor Rogério foi oposição, ele foi cassado. Ele foi reeleito, mas ele foi cassado depois de um tempo. Né? Então, que teve uma votação também expressiva naquele momento, mas ele já vinha de um mandato consolidado, ele já vinha de um primeiro mandato, né? Então, aí a gente começa a perceber realmente essas mudanças, como que vai se portar, como que vai ser realmente essa Câmara, certo? Como que vai ser realmente essa Câmara. O Silvinho hoje, ele traz uma responsabilidade, e até mesmo, é uma responsabilidade mesmo, que agora ele é parlamentar, uma responsabilidade daqueles contrários ao governo do Marcos Tonho agora, do grupo do PSDB, certo? Teve uma votação? Sim. Teve uma votação. O Marcos Tonho, ele ganhou com 53% dos votos válidos, mas 47% dos votos válidos não o escolheu, certo? Ficou dividido lá entre o Danilo, ficou dividido entre o Silvinho, que foram os 2 mais votados, que em um determinado momento, eu me recordo que eu acho que foi em 2019 mesmo, nós fizemos uma matéria para o Anhanguera falando muitos candidatos da oposição favorecem ao Elvis. Sim. Né? Agora não tem como contar os cacos ou a matemática, mas talvez isso tenha pesado, porque se você coloca a somatória dos votos do Silvinho, do doutor Danilo, certo? Votos válidos 47%, uma diferença aí de 6 pontos percentuais. Lembrando aí, levando em consideração que o índice de abstenção ele foi alto também, certo? De votos nulos e brancos foi alto, assim, não é aquela surra
que em um determinado momento até o Elvis falou numa live, né? Não sei se a sua, não sei se foi ele ou o deputado César, mas um dos dois se referiu que eles iam ganhar realmente, tá? E ele estava contando, sabe? O Elvis é um cara muito inteligente, a gente sabe disso, ele é um estrategista, né? Ele estava contando com isso, porque os votos da oposição não centrou em apenas um candidato, ele se dissipou ali, ó. Ele se dissipou. Certo? Então, em determinado momento, as pessoas oposicionistas falaram, não voto no Silvinho porque eu já votei. De repente, uma rejeição ao Silvinho. O doutor Danilo, não sei. O doutor Danilo, ele começou uma campanha, né, em um determinado nível e, de repente, o nível, quando eu falo, não é baixaria, né, mas a expectativa de campanha, de crescimento do doutor Danilo, ela estacionou ali e ele parou. Né? Ele parou. Então, todos esses fatores aí levam em consideração. Agora, no caso aqui, realmente, do Silvinho, é interessante, porque todos os opositores do Elvis, né, que tentaram ali na urna, não conseguiram, com exceção do doutor Rogério, que vinha de um mandato e teve o mandato cassado. Então, ele entra... Então, mas não querendo te interromper e já te interrompendo, chega a ser tão interessante que ele cravou a oposição no primeiro ato público que teve. Sim, ele realmente... Público, ele já cravou a ele reafirmou. Obrigado. Ele reafirmou. Então, é assim, ele entra, são 17 vereadores. Ele sabe muito bem disso. Ele sabe que ele vai ter uma Câmara, uma Câmara muito alinhada ao Poder Executivo, certo? Uma Câmara que ela deve muito ao Elvis e ao César. Quando eu falo que deve muito, porque deve muito mesmo. Certo? Ali, você não tem ali são poucos aqueles políticos que a gente pode falar, aquele político de carreira, que também não é um termo adequado, certo? Tem gente ali que, de repente, até pouco tempo atrás era desconhecido e hoje é um vereador em Santana de Parnaíba. A política tem essas nuances aí. Então, quando as pessoas falam assim, agradeço ao César, agradeço ao Elvis, sim, realmente tem que agradecer, porque talvez se não fosse essas duas figuras, talvez não ia ter uma projeção política como está tendo. Tá? E assim, você ser vereador de uma cidade como Santana de Parnaíba, no meu ponto de vista, me desculpe as outras cidades, tá? Mas você ser vereador de Santana de Parnaíba é um orgulho e uma responsabilidade redobrada, tá? E eu falo nisso, no meu ponto de vista. Uma figura, vereador de Santana de Parnaíba, ela tá um pouco acima de vereador de Osasco, de vereador de Barueri, de vereador de Jandira, de vereador de Itapevi, tá? De vereador de Cajamar. Por quê? Primeiro, devido à importância que Santana de Parnaíba tem no cenário ali. Segundo, é uma cidade que tem um orçamento bilionário, certo? Mas Barueri também tem, então pega a população de Barueri e divide, certo? Pega Osasco e divide. E aí Santana de Parnaíba tem duas divisões, certo? Santana de Parnaíba é interessante assim, ela é uma população de 140 mil habitantes, mas nós sabemos muito bem que quase 60% dessa população, e aí no caso Alphaville e Tamboré, que é uma classe favorecida economicamente, que não depende tanto dos outros serviços, de serviço público, quanto os outros. Então, quando você faz esse recorte, podemos falar aí que desse 1 bilhão e 300 milhões, praticamente aí vamos dizer que 80% talvez, ele é quase direcionado a esses outros bairros, tá? Então é aí que fala, dinheiro, que não sei o que. Sim, é uma cidade muito rica, é uma cidade que tem um histórico, é uma cidade com potencial, é uma cidade, enfim. Então, essa é uma opinião pessoal, no meu ponto de vista. Ser vereador em Santana de Parnaíba, eu acredito que está um degrau acima das outras cidades, certo? Então, essa é uma responsabilidade, as pessoas têm que entender realmente isso. Tá? Você não está administrando qualquer cidade, você não está legislando em qualquer cidade, certo? Então, fica aí. Então, como você falou, a figura do Silvinho, ele reafirmou lá no discurso, ele entra aí com uma figura de votos, né? Ele veio aí, como se disse, aquele termo que a gente foi reconhecido pela população, certo? A população reconheceu e carimbou, né? Você é o cara que vai lá, tá? Então, é muito bem isso daí. Agora, o que nós esperamos é o seguinte, né? Que o legislativo, ele trabalhe de uma maneira harmoniosa, porque já teve momentos que a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba promoveu situações embaraçosas e situações até de violência, tá? Então, apagar isso,
Eu acredito que o que se falava de política até dia 15 de novembro foi esquecido, você já está numa nova direção, sempre falando aqui, nós torcemos para que o Marcos Tonho faça uma administração 10 vezes melhor do que a do Elvis, tá? Porque se ele fizer uma boa administração, se ele faz uma boa administração e tem reflexo na educação, a cidade melhora. Se ele faz uma boa administração que tem reflexo na saúde, a cidade melhora. Se ele faz uma boa administração em mobilidade urbana, melhora. Se ele consegue gerar empregos através de ações públicas, a cidade melhora. E uma cidade que melhora, cara, aí, né, nós temos o exemplo aí de São Caetano do Sul, que até a década de 80 aí, até a década de 70 era o patinho feio da região do ABC, mas se soube aproveitar lá e hoje é realmente a cidade referência no Brasil. Do Grande ABC. Deixa eu só complementar uma informação com o Veri, que também não estava na pauta. Tal é a importância da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, que ela devolveu não, volta porque a prefeitura passa um valor, um repasse, um valor para a Câmara, e a Câmara devolveu mais de 4 milhões de reais para os cofres públicos aí de Santana, da prefeitura de Santana de Parnaíba. Então, realmente é uma grana considerável, né? Ou seja, teve todos os gastos, todo aquele gasto, e mesmo assim, no caixa da Câmara, por lei, sobrou 4 milhões, mais de 4 milhões que foram devolvidos aí para o caixa Só ressaltando aí, o Poder Legislativo ele tem direito a 8% do orçamento total. A Câmara de Santana de Parnaíba ela utiliza 4% disso, ou seja, realmente a Câmara de Santana de Parnaíba utiliza metade do que lhe é de direito e ainda devolve, tá? Mas é uma prática, Lê, foi na administração do Nilson, na administração de outros presidentes também, isso é uma prática muito comum, tá? Porque às vezes a população pensa assim, foi igualmente o reajuste aí não no caso do Bruno Covas, que aquilo foi um tapa na cara da população de São Paulo, né? Mas aí quando o pessoal, mas aumentou o salário. Não, nesse caso, aí cargo eletivo ele não tem salário, ele tem vencimentos, né? O prefeito, vencimentos, secretários, vencimentos dos vereadores. Isso é feito de 4 em 4 anos. Tá? É um reajuste que ele é feito de 4 em 4 anos. Certo? Agora, de funcionário, isso daí aumenta na canetada, no projeto de lei, isso daí aumenta. Agora, desse cidadão que você votou, e no caso, desse cidadão, prefeito, vice-prefeito e vereadores, não é assim que o cara do dia para a noite fala, vamos aumentar o nosso salário, não, tá? Esse reajuste ele é feito, ele é contemplado de 4 em 4 anos. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, ela já recebe aí questão de ISO, de qualidade, e isso é bacana, né, cara, que quando você olha, e apesar, como eu falei, o Santana de Parnaíba, no passado recente, aí foi motivo de escândalo legislativo, mas o que se espera a partir de agora é isso, é que você tenha realmente uma preocupação em governar, uma preocupação em contribuir, uma preocupação em fiscalizar, tá? E realmente, naquele momento de ser criticado, de falar, opa, podemos ir por tal caminho, é isso. Certo? Porque o papel da oposição também é uma oposição enfadonha, aquela oposição sem nexo, sabe? Eu vou ser oposição, porque isso é chato. Você tem que realmente, eu acredito que as figuras opositoras aí, elas buscam contribuir, certo? O jornal, e aí eu aproveito que o jornal já foi chamado de opositor, já foi chamado, gente, a gente é um jornal, a gente não é um partido político, a gente tão pouco é um candidato, né? Então, muitas vezes, quando nós abordamos certas situações que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, não é que a gente indica como poderia ser feito, porque a gente não tem essa competência, mas quando a gente realmente noticia que a coisa não foi feita da maneira correta, isso não é ser oposição, certo? Isso não é ser oposição, isso é realmente falar, opa, a coisa está acontecendo assim, ó, tal, não sei o quê. Então, cabe ao gestor, no caso do executivo, os seus secretários, e do caso do legislativo, tomar ciência desses problemas que são noticiados e são relatados e tentar resolvê-los. Eu sempre falo que o Anhanguera não é nem situação, nem oposição, é informação. A gente não é partido político, né, meu? Exatamente. Vamos lá, Celso Soares e Menezes, muito boa noite, Celso. Boa noite mesmo. Cirdelei Vieira, boa noite, boa noite. César Almauri Moreno, grande Cezinha, boa noite. André Robson, boa noite também, muito obrigado.
Tássia Daiane, obrigado, boa noite, parabéns pelas matérias, obrigado, Tássia, obrigado mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Marcos Suelen, grande Marquinhos, boa noite. Kelly Banff, minha vizinha aqui, boa noite, Kelly, tudo bem? André Robson, boa noite mesmo. Luciana Lapone, eu já falei, boa noite. E a gente falando dessa, Maria R. Soares, boa noite. E a gente, para terminar, aí, a gente vai falando assim, a gente já está quase aí terminando, chegando a 1 hora, mas a gente não podia deixar de citar as redes sociais do novo prefeito, do então prefeito agora, Marcos Tonho, que já começou também com 2 lives, né, Veri? Começou com 2 lives, uma live de obras, uma live na ponte, e uma outra live de agradecimento lá no Centro Administrativo Bandeirantes, além de algumas fotos com autoridades, como com a vice-prefeita Rosália Dante, com a presidente da Câmara, Sabrina Colella, e com o deputado, se eu não me engano. César. Deputado né? César. Foi com o deputado também? Sim. Isso foi, a gente até noticiou isso de manhã, né? Eu não sei o que deve estar realmente, o que passa. Já pensou, segunda-feira, você vai assumir lá a prefeitura, né? Aí o Marcos Tonho, a gente não sabe se realmente ele dormiu de ontem para hoje, como que ele acordou, mas o primeiro ato dele foi parar lá na ponte, estava lá em obras, ele chamou um dos responsáveis técnicos com capacete, que eu acredito que a partir de agora ele vai andar com capacete dentro do carro também, como o Elvis fazia, né? E aí, que na questão de obras, e aí depois ele foi para o centro administrativo, que ele até falou, né, que agradece muito ao Elvis, que o Elvis é um amigo de coração, realmente. Tá, o que acontece, né? Primeiro dia, eu não sei se o Marcos Tonho realmente vai levar ao pé da letra a questão da continuidade, certo? Porque o que acontece? A gente falou eu falei um determinado em questão, que todo o aparato de comunicação que foi montado nessa segunda gestão do Elvis, ela foi focada na figura do Elvis, tá? Se outra pessoa tentasse, se de repente o Borelli, como vice-prefeito, e houve algumas tentativas do Borelli na época que estava se construindo a praça, né? Que ele fez algumas transmissões ao vivo, umas lives e tal. Mesmo Borelli, vice-prefeito, uma pessoa, não conseguiu. Então, todo aquele aparato, né, o aparato midiático da Secretaria de Comunicação de Santana de Parnaíba, realmente ela estava focada na figura do Elvis, tá? E o Elvis se desempenha muito bem, sendo que hoje ele é apresentador de TV, né? Ele só passou um dado lá que eu fiquei até tentando saber, que ele disse que teve o alcance de quase 1 milhão de pessoas no programa dele. Eu achei um número, né, assim, mas enfim, isso daí a gente deixa para depois. Desejando boa sorte a ele nessa nova empreitada dele. Mas assim, e parece que o Marcos Tonho, hoje, quando ele acordou, ele tentou fazer isso. Colocou o capacete e vou fazer a live. Certo. E, gente, teve comentários realmente. Quando fala de continuidade, prefeito, essa continuidade ela vai além de se fazer as lives, né? O Elvis foi muito criticado por isso. Chegou uma hora lá que o Elvis ficava mais na rua fazendo live. O Elvis ele foi apelidado do menino da live, né? Fazia live de tudo, né? Live aqui, estamos aqui. Então, eu acredito que começar com essa continuidade, ela pode não ser adequada até haver uma adaptação. Hoje pela manhã, a capa de Facebook dele ainda estava do lado do Elvis, e quando foi no período da tarde já mudou, né, só tá a figura dele, porque hoje ele é o prefeito de Santana de Parnaíba, certo? Ele foi escolhido e ele foi legitimado pela população de Santana de Parnaíba. É aquilo que eu sempre falei. Ele agradece muito ao Elvis e ao César, mas quem determinou e ele está sentado hoje na cadeira de prefeito de Santana de Parnaíba não foram os dois. Foi a população, foi os eleitores que votaram. O Elvis e o César ajudaram a conquistar esse número de eleitores. Mas assim, quem que realmente colocou o Marcos Tonho lá na cadeira, que legitimou ele como prefeito de Santana de Parnaíba para o período de 2021 até 2025, né? 2021 até 2025, 1º de janeiro, foi a população de Santana de Parnaíba. Então é assim, porque o que acontece? Chega um determinado momento que a figura ela perece, o tipo de comunicação ele perece.
Tá? As pessoas que não conhecem pensam que o Elvis vem fazendo live desde quando ele entrou, não. O primeiro mandato do Elvis, quem tiver a oportunidade de entrar no Facebook dele e ver, era o celular, que muitas vezes não eram os smartphones, a imagem borrada, né, que ele estava lá fazendo, que não sei o quê. No segundo mandato dele, realmente, que houve uma superprodução. Como eu disse, a Secretaria de Comunicação de Santana de Parnaíba, na gestão do Elvis, os profissionais de marketing que lá estão, é de parabéns, é de primeiro mundo, porque realmente conseguiu, né, a marca do prefeito, enfim. Então, no caso do Marcos Tonho, é assim, tem que realmente buscar uma identidade, é ele mesmo fala, ele é da Fazendinha, ele é o vereador ali, ele tem que imprimir esse ritmo e essa marca dele a partir de agora. O governo é dele, certo? As pessoas criam uma expectativa, e o prefeito, e aí como você falou, ele passou o dia hoje, e assim, ele parece, a impressão que se dá é que ele tem que manter esse ritmo de registros, e não tem, prefeito. Não tem. Você não tem que ficar fazendo live às 7 da manhã, às 10 da noite. Não, quem fazia isso era o Elvis. O Elvis fazia e o Elvis gostava. Né? E o Elvis hoje é apresentador de TV. Tá? No caso do senhor, se o senhor realmente se sentia à vontade de sair fazendo lives pela cidade como o Elvis fazia, aí é outro porém. Mas eu acredito que os seus leitores e a população de Santana de Parnaíba, ela realmente espera continuidade nas obras, ela espera melhorias em setores aí que estão um pouco deficitários, porque há isso em Santana de Parnaíba, aqui não é a melhor cidade do mundo, como às vezes vai se propagando, há problemas em Santana de Parnaíba que precisam ser corrigidos, tá? Então a população realmente espera isso. Mas eu até percebi, isso daí parece até dedo da Secretaria de Comunicação, né? Que já falou, pá, vamos fazer isso. O secretário Fábio Mendonça, que é uma pessoa aí gentil, né? Uma pessoa receptiva. Eu acredito que ele tem uma experiência em campanha. Ele sabe. O Fábio Mendonça ele conhece muito essas nuances aí, né? Da rua, das pessoas. Então, eu acredito que até essa mudança aí, que pode parecer que não, mas essa mudança do perfil do Facebook, de colocar a figura do Marcos Tonho de uma maneira até imponente e respeitável, coisa que ele é o líder político de Santana de Parnaíba, já foi feita, tá? Então, é assim, são duas coisas distintas, certo? São pessoas distintas, cada um tem o seu ritmo. Se você pegar o histórico de prefeitos de Santana de Parnaíba, são diferentes. Até mesmo o César, que é pai do Elvis, eles agem de maneira diferente. Eles agem de maneira diferente. Então, não tenta realmente disso daí, porque realmente, o senhor não pode levar em continuidade esse trabalho do Elvis, como de repente eu tenho que fazer isso, não. Tá? Os seus registros em redes sociais, ela é algo secundário, prefeito. Tá? A população realmente espera, a gente está aí com uma pandemia, o senhor, na sua posse, falou que já tem um plano de vacinação, correto? Eu acredito que Santana de Parnaíba possa ter até seringas primeiro do que o governo federal. Eu acredito nisso pelo potencial que Santana de Parnaíba tem, certo? Todo mundo, como o senhor disse, todo mundo quer vender para Santana de Parnaíba porque Santana de Parnaíba paga, né? Então, se preocupar com isso, se preocupar com a educação, que a gente já começou um novo ano, o que aconteceu, né? Quantos alunos não estudaram e não tiveram acesso ao ano passado à educação, como que vai se fazer a partir de agora. Então, é assim, há esses problemas. Vai começar agora as chuvas aí na cidade, que a gente sabe que janeiro é um período extremamente complicado. Como que vai lidar com uma situação como essa? Porque o ano passado foi a ponte, mas o ano retrasado o bairro da cidade de São Pedro ficou embaixo d'água. Né? Então já começar a se preocupar com esses assuntos, prefeito. Enchente agora em janeiro, planejamento de educação para tentar amenizar os problemas que não foi possíveis serem resolvidos, né, em 2021, 2020, a questão aí da pandemia, né, a ampliação do sistema de pronto atendimento na cidade que precisa, porque não só a Covid como doença, há outras doenças aí, a questão da segurança, que eu acredito que o senhor, como profissional da área de segurança, tem um conhecimento aí acima dos outros, enfim. Então, foi isso que aconteceu no primeiro dia do prefeito, né? No primeiro dia do prefeito, só completando que até a fala, nós já temos, eu e o secretário de saúde, o doutor Misorelli, já temos um plano de vacinação para a Covid-19, foi até muito mais impactante que qualquer outra live que ele possa vir, porque no momento que a gente está passando, é exatamente isso que a gente quer escutar.
porque ele deu, quando ele fala isso, Lê, é assim, a autoridade política, como eu disse, a população, queira ou não, a população acredita na autoridade política. Então, quando ele veio, eu espero que o discurso, eu espero que a afirmação não foi um momento de emoção, porque aquilo está registrado. Se ele falou que tem um plano de vacinação, opa, você já ameniza, né, é um problema a menos, ou então é o seguinte, quando a vacina já estiver disponível, nós já sabemos que a logística em Parnaíba vai funcionar, que a prefeitura vai priorizar, enfim, isso daí a população já está esperando. Eu, como morador de Santana de Parnaíba, estou esperando isso, você está esperando isso. Sim. Quando você assiste aí, é o caos que se tornou a questão, quando você vê que o mundo está vacinando e o nosso país aí, enfim, uma briga política infantil, né, no caso aí de algumas figuras. Então, quando o prefeito da minha cidade chega e fala, nós temos um plano de enfrentamento, nós já temos um plano de vacinação, ou você fala, cara, legal, né? Então, isso daí é uma responsabilidade muito grande que foi dita pelo senhor lá no dia da sua posse. E a população, quem votou e quem não votou no senhor, está nessa expectativa de que realmente esse plano ele entre em execução e nós possamos aí resolver o problema da Covid em Santana de Parnaíba. Como você falou aí no início, nós temos 40 pessoas internadas hoje. Né? Então, é assim, no meu ponto de vista, aquela afirmação, como o Lê falou lá, o senhor começou com o pé direito. Né? Realmente combata, realmente mostre, realmente faça um plano, apresente esse plano para a população, porque o senhor pode ter certeza que talvez esse ano, talvez até no seu mandato, o legado é ter um prefeito que conseguiu vacinar toda a população enquanto no meio de uma bagunça que se tornou o Brasil. Olha, esse é o maior legado que o senhor pode já deixar. Pode ser mas o maior. Né? Que esse plano de vacinação que o senhor afirmou que já está aí junto com o secretário de Saúde, ele possa ser colocado em prática. Exatamente. E com isso a gente termina aí com alguns problemas técnicos, mas a gente termina aí o primeiro em questão de 2021, agradecendo imensamente a presença, a paciência e a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo por todo mundo que comentou, curtiu, compartilhou e esteve aqui conosco durante essa 1h06. Eu sempre peço que vocês curtam, sigam a página do Jornal Anhanguera, a conta do Jornal Anhanguera lá no Instagram e dentro em breve também, se já quiserem, tem lá o Anhanguera, o jornal no YouTube, né? Daqui a pouco a gente vai começar aí também transmitir pelo YouTube. Tá bom? Muito obrigado, Veri, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigadão. Gente, até semana que vem. Obrigado pela presença. Obrigado aí para todo mundo que nos parabenizou pelas matérias, pelo trabalho. Obrigado mesmo. Isso é de imensa importância para nós aqui do Anhanguera. Veri, até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau, gente. Uma boa noite.